Este programa tem o apoio de BetClick. Começa mais uma jornada da Liga Portugal BetClick. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal BetClick, em nome do futebol. Está no ar mais um Sem Falta da Rádio Observador, com o áudio-árbitro Pedro Henriques, ex-árbitro internacional, que nos ajuda sempre aqui na Rádio Observador a analisar os lances dos encontros que acompanhamos, da seleção, mas também do campeonato. E hoje, à 28ª jornada, Sporting 4, Santa Clara 2, com a arbitragem de André Narciso e pano para mangas. Já houve muitos comentários nas zonas de conferência de imprensa e também de entrevistas rápidas. Mas a maior parte deles são tristes, porque ou se correm pessoas que percebam de arbitragem, para não dizer tantas asneiras, e depois intervenções indiretas, e vou ficar já aqui com esta indicação, que é aquilo que o Gonçalo Paciência fez, não pode dizer nem pode fazer. É isso que eu te ia perguntar, se mereceria castigo ou não, mas já vamos falar disso, não, até porque houve castigo. Vamos poder já falar que o jogador acabou por fazer declarações sobre arbitragem na zona de entrevistas rápidas. Ora, Soares foi castigado por fazer um gesto televisivo que sugeria isso mesmo. Ora, sugerir isso por palavras não merece castigo? Não, a questão aqui que se coloca não é o facto de um jogador, são coisas distintas. O gesto está estipulado que é cartão vermelho, ponto, e portanto por isso ele foi castigado. As palavras, um jogador, tal como um treinador, pode insurgir-se, vamos dizer assim, contra as decisões da arbitragem se o fizerem com nível. O que é que isto significa? Significa sentirmos prejudicados, houve o lance X ou Y em que o árbitro assinalou penalti ou não assinalou e não devia ter assinalado. E, portanto, isto é correto. Podem até dizer que o árbitro não é competente, não foi capaz, não decidiu bem, isso é tudo correto. O que não podem fazer é aquilo que o Gonçalo Paciência fez, que é, uma vez mais, lançar suspeitas sobre a isenção, a idoneidade do próprio árbitro. É sempre a mesma coisa, é sempre igual, já estamos habituados, ou seja, é sempre aos mesmos, portanto, cria um clima de suspeição e lança sobre a arbitragem, não competência ou incompetência, mas decisões erradas e intencionais. E é isto que faz, e as pessoas ainda não conseguiram compreender isso, quando depois revoltam-se contra a PAF, quando depois pede para que se levantem, digamos, autos, e a partir daí depois os possíveis castigos, porque as pessoas não conseguem distinguir e perceber que é, se um jogador falha, se um guarda-redes falha por deixar passar a bola entre as pernas, ninguém vai dizer que ele fez de propósito, vão dizer que ele foi incapaz, incompetente, não é guarda-redes. Embora hoje em dia já se ouça um pouco isso por causa da questão das apostas, também, já foi também uma questão, não é? Também, mas muitas vezes a crítica é feita ao desempenho técnico-tático do jogador e à sua competência e incompetência. Em relação aos árbitros, e ainda por cima, para mim, se fosse um adepto, isso eu dou de barato, porque infelizmente as pessoas são assim e não vão mudar. Agora, quem está dentro do terreno de jogo, os jogadores, os treinadores, têm que ter um comportamento responsável neste sentido. Quando o próprio Gonçalo está a dizer, é a liga que temos e depois querem vender. Não, com estas declarações que o Gonçalo faz, é que não vamos vender absolutamente nada, porque ele pode estar insatisfeito, pode dizer que o golo é legal, isso é tudo correto. Não pode passar o ónus de que esta decisão foi tomada com intencionalidade, foi de propósito, foi para prejudicar, quando os jogadores falham porque não conseguem acertar, e porque é que não põem os árbitros exatamente no mesmo patamar, sempre neste clima de suspeição. E ainda por cima, o que torna mais grave é que depois caem no ridículo de estarem a falar de uma decisão que foi correta, em que o VAR teve bem. Aliás, não teve bem, esteve muito bem em anular o golo ao Santa Clara. Vamos aos casos. Vamos aos casos e ao minuto 3 tivemos logo grande surpresa e balde de água fria em Alvalade com um gol do Santa Clara. Tudo legal, Pedro? Sim, aqui a questão do gol é por causa da questão do fora de jogo, que não existe, o gol é marcado pelo Klinsmann, e aqui é na construção da jogada, quando o Lucas Soares cruza a bola para o Fernando, o Fernando estava em jogo por 66 centímetros, não há qualquer infração ao fora de jogo, tudo certo. Temos depois, Pedro, já ao minuto 4, uma falta em que, na tua opinião, Nel, que marcou, assistiu e foi ao meio do jogo, devia ter visto aquilo que não viu, um cartão amarelo. Sim, falta imagens e repetições para tentar perceber melhor o lance. É um lance em que o Nel está à entrada da área do Santa Clara, o Sidney Lima está a controlá-lo com as mãos, não é bem o agarrar propriamente dito, mas está a controlá-lo com as mãos para ele não lhe escapar, e nesse desembaraço o Rafael Nel fica-se com a ideia que só dá uma repetição, ainda por cima está um jogador a passar pela frente da imagem.
Pedro Henriques. Pedro Henriques, perdemos o contacto contigo quando estava a falar de um jogador a falar a passar à frente da imagem. Foi aí que ficámos. Sim, exatamente. Há um jogador a passar à frente da imagem na única repetição e daí que falta aqui uma outra repetição, uma outra imagem, um outro ângulo. Mas o desembaraço aliás, quando o Rafael Neal está a desembaraçar, toca com a mão direita na cara do jogador do Santa Clara, do Sidney Lima, que fica depois no chão, queixar-se até do lábio, etc. Eu fico com a convicção, eu não digo convicção, fico com a certeza com esta repetição. Eu, quando digo que preciso de outras repetições, era para ver se eventualmente seria mais grave este desembaraçar e podíamos estar perante outra coisa. Fico com a ideia que é no desembaraçar e tirar das mãos de alguém que está, digamos, a impedir-te de movimentares, que acaba por acertar inadvertidamente com a mão na cara, e daí a questão da negligência e do possível cartão amarelo que eu acho que ficou por mostrar aqui ao Rafael Neal. Temos depois, ao minuto 8, um lance em que Mangas cai junto da área do Sporting. Ora, a bola fica para um jogador de Santa Clara que sai isolado e acaba por ser marcada a falta. Ora, Gonçalo Paciência mencionou este lance na altura da flash entrevista. Sim, mas este é um erro da equipa de arbitragem e isso está certo, lá está, uma vez mais, só que o Gonçalo Paciência, e volta à carga, não menciona esse lance como apenas um erro, menciona uma vez mais naquela linha de pensamento e de crítica a dizer, uma vez mais, como estão a ver, sempre uma coisa, e portanto é isso que é o problema. Mas de qualquer maneira o Ricardo Mangas tropeça nele próprio, o Gabriel Silva fica com a bola, está na área, está descaído para o lado direito já dentro da área, embora com o ângulo fechado, mas há ali uma situação de um jogador que lhe pode dar apoio, há o guarda-redes pela frente a fechar o posto, há um jogador do Sporting a tentar cortar a linha de passe. Claramente estamos perante uma jogada de muito perigo e perigosa, não sabemos se ia dar gol ou não. Aqui a questão é que o árbitro não só marca uma falta que não existe, e as repetições, aliás, não é preciso repetições, em momento normal percebe-se logo que foi muito claro o erro, como depois é esta questão, não que os árbitros deixem de apitar aquilo que eventualmente acham que é para arbitrar, para apitar, faltas, etc. Mas nestes lances de perto da finalização é deixar um bocadinho até ao fim, na perspectiva de jogar com aquela possibilidade que há hoje do VAR poder intervir. Por exemplo, se houvesse aqui uma falta atacante, ou pelo menos deixar a jogada até ao fim, ele depois até marcava a falta e mesmo que depois que fosse errada, caso desse gol, obviamente o VAR iria intervir. Portanto, é um erro que é impactante na perspectiva de que não sabemos o que é que ia acontecer a seguir. O facto é que sabemos que realmente o Gabriel Silva estava numa situação bastante privilegiada, no sentido de estar dentro da área, e é um erro grande porque o Ricardo Mangas tropeça mesmo nele próprio e não há qualquer infração, o Gabriel Silva está bem afastado dele. Temos depois, ao minuto 16, uma reclamação de uma alegada falta sobre Geni na área de Santa Clara. Sim. E reclamavam por isso penalti os homens do Sporting. É um lance em que sim, eu para mim não vou dar penalti, se bem que não é um lance tão claro e óbvio quanto isso. É o Geni Catambo que entra pela área pelo corredor direito, ele ataca pela direita, como é normal, e faz o cruzamento. E o Guilherme Romão, que já acaba por, com o pé direito na tentativa de chegar à bola, passar com os pitons por cima do pé direito de Geni Catambo, já quando a bola não está lá. Fico com a ideia que há esse raspão. Tenho muitas dúvidas se é suficiente para estarmos a falar de um pisão propriamente dito que daria penalti mesmo que a bola não estando lá. De qualquer maneira, a UEFA, perante estes tipos de lances, vai em breve dizer umas coisas, e umas coisas que se pretende é, eles querem que estas entradas ou são muito duras, aquilo que a gente chama negligentes, ou então, quando já não está lá a bola, quando, digamos que já não tem, digamos que esse contacto já não vai ter impacto naquilo que é o passe, ou o cruzamento, ou o que é que seja, que não querem falta, de uma maneira geral, a não ser que seja daquelas entradas em que a bola já foi cruzada, mas tu não paras o movimento e espetas ali um pisão. Não foi o caso, é de raspão. E por isso eu sei que este tipo de lance é os tais que a UEFA não quer para possível penalti, mesmo quando temos mais certezas desse toque de pé no pé do adversário. Aqui o pé raspa, passa por cima, não me parece ser suficiente e portanto vou dar como boa decisão não haver penalti, neste caso a favor do Sporting. Ao minuto 17 o Sporting volta a reclamar um penalti, desta feita por uma alegada mão de remate que esbarrou na defesa do Sim, Santa Clara, mas nós vimos aqui que podia parecer uma mão à distância, mas foi ali alguns na coxa-joelho, não é, Pedro? Sim, Trincão remata, a bola é interceptada ali pela zona da coxa direita do Sidney Lima e portanto não há sequer motivo para penalti porque nunca tocou na mão-braço e por isso tudo certo. Temos depois, Pedro, na primeira parte, ao minuto 20, o penalti que foi assinalado para o Sporting, que deu o gol de Pedro Gonçalves, o gol do empate, e que foi cometido sobre Geni Catambo. Bem assinalado? Bem assinalado. É o Guilherme Romão, que é aquela situação típica de um jogador que se antecipa, o adversário não está à espera, ou seja, o jogador aparece de trás para a frente e ao cruzar-se pela frente antecipa-se, e o jogador não está à espera e muitas vezes já tem o pé armado, como foi o caso do Guilherme Romão, e com o pé esquerdo acabou por pontapear por trás, de forma imprudente, o calcanhar direito do avançado moçambicano do Sporting, o Geni Catambo, e portanto o pontapé de penalti bem assinado pelo árbitro, o VAR limitou-se a confirmar, uma boa decisão.
Temos já ao minuto 24, Pedro, um amarelo para Trincão, que ficou para mostrar ou que foi mesmo mostrado? Não, foi mostrado. É aquela mostrado. falta tática quando o Fernando vai a passar uma linha de meio campo e o Trincão puxa o ombro direito do seu adversário e o árbitro vem a assinar o livre direto e mostrar o cartão amarelo. Temos depois, Pedro, ao minuto 43, novo amarelo, que a equipa merece de Trincão, mas poderá não ter sido Trincão. Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, exatamente. Se calhar foi o que troquei. Não faz mal, mas é Pedro Ferreira do Santa Clara, bem mostrado? É, Pedro Ferreira do Santa Clara, com ambas as mãos empurrou o Rafael Nel para travar a progressão que ele ia na direção da baliza adversária e por isso o livre direto e cartão amarelo bem mostrado. Temos depois, Pedro, ao minuto 64, na tua opinião, um amarelo que não saiu do bolso e de forma errada. Devia ter sido mostrado cartão a De Bast. Exatamente, é aquele lance em que o De Bast está na disputa de bola com o Gabriel Silva. O Gabriel Silva tenta-se desmarcar, ainda a bola não está lá, e o De Bast, de forma muito subtil, mas com a mão direita, no ombro esquerdo, o Gabriel Silva agarra e puxa. O Gabriel Silva já está no chão quando a bola é metida em profundidade e, portanto, e o árbitro deixa passar. Considerou, porventura, que houve ali um contacto, um choque entre ambos, e aqui era preciso o árbitro ter visto o momento do agarrão, porque quando ele coloca lá, os olhos, o que ele porventura viu foi já, o contacto entre os jogadores e a queda, e terá calculado, terá sido tipo um choque um com o outro, e não falta. Mas depois a repetição, lá está a câmara de topo, é muito visível, antes da bola lá chegar, o De Bast, por isso é que o árbitro tem dificuldades em perceber este lance, agarra e puxa pelo ombro o Gabriel Silva, e porque é uma situação em que a bola iria ser metida em profundidade, é claramente um comprometimento desportivo de um jogador que não quer jogar a bola, e portanto ficou aqui não só o direto com o cartão amarelo por mostrar ao jogador do Sporting. Temos depois, Pedro, ainda na segunda parte, um amarelo para João Simões. Sim, agarrou de forma persistente a camisola do Brenner e comportamento antidesportivo bem sancionado disciplinarmente. Mais um amarelo para um homem do Sporting, desta feita ao minuto 76 para Vaianidis, também bem mostrado. Sim, uma entrada negligente, fora de tempo, acabou por entrar com a perna direita esticada e que o pé pisou o pé do Vinícius Lopes, entrada fora de tempo, negligente, livre direto, cartão amarelo. E ao minuto 84, o Santa Clara chegou ao segundo golo, poderia ter feito o 3-2 e o golo foi marcado por Gonçalo Paciência e anulado depois pelo VAR por causa de uma falta no início da jogada de Vinícius sobre a Faia. Pedro, tudo legal com este lance? Esteve bem o árbitro, esteve bem o VAR? O VAR neste caso, exatamente. Porque é assim, vamos dividir isto em duas partes. Vamos centrar só no momento do Vinícius com o Faia. O Vinícius com o pé esquerdo não só rasteira como varre autenticamente os dois pés do Faia. E portanto há falta, na construção da jogada e portanto automaticamente o golo tinha que ser anulado. O que é que acontece antes da falta do Vinícius sobre o Faia? O Faia faz falta, ou seja, o Faia faz uma falta que o árbitro também não assinala e depois sofre a falta. Não se pode, e é esta parte que é importante perceber, não se pode, uma não anular, a outra não marcou. Portanto, o árbitro aqui tem que, no limite, o árbitro aqui, se fôssemos à decisão correta, tinha que vir sempre atrás, marcar a falta, neste caso, a favor do Santa Clara, ok? Mas como não marcou a favor de Santa Clara, dá-lhe de vantagem, dá gol. Não, porque pelo meio há uma falta sobre o Faia e isso não é permitido. É como se uma bola saísse para fora do terreno de jogo e entrasse e o árbitro e a equipa que ficaria com o lançamento lateral depois acaba por marcar gol. Não, a bola saiu, tens de marcar o lançamento lateral, não podes dar a lei da vantagem. Aqui é muito dentro dessa lógica, ou seja, é um facto que o Faia primeiro faz falta, o árbitro não marca, mas a seguir ele sofre falta e é desse sofrer falta que a bola fica recuperada e permite depois ao Gonçalo Paciência marcar o golo. E portanto o árbitro, o VAR aqui, o que faz é anular o golo ou reverter a decisão e pela falta sobre o Faia. E nesse particular, que é o mais relevante e importante, tudo certo. E portanto foi uma boa decisão de anular este golo ao Santa Clara. Temos depois, ao minuto 89, um golo marcado pelo Santa Clara que não foi anulado e foi também apontado e desta vez a valer por Gonçalo Paciência. Mas se porventura, e o árbitro mostrou isso pela linguagem corporal, embora não há lei da vantagem no penalti, isto para dizer que o De Bast fez penalti, só para nós percebermos, portanto há um penalti cometido pelo De Bast, e ele falha ali a interseção da bola e portanto derruba o jogador do Santa Clara, e o árbitro faz aquele gesto corporal de que está a ver e vai eventualmente penalizar, mas faz um compasso de espera. O que é isto? Significa um compasso de espera? Porque as pessoas depois confundem, mas compasso de espera, lei de vantagem é a mesma coisa. Não, lei da vantagem significa que eu digo joga e estico um braço para a frente. É isto que materializa a lei de vantagem. Nos penaltis, o que normalmente os árbitros fazem é
para não darem essa lei da vantagem, porque depois pode correr mal, fazem um compasso de espera mental, isto é, não esticam o braço, não dizem jogo, não materializam a lei da vantagem, esperam. Se há de contínuo houver gol, dá-se o gol. Se porventura o jogador que remata chuta por cima ou não marca o gol, está-se a tempo sempre de assinalar o pontapé de penalti. E pela linguagem corporal que o árbitro fez, percebeu-se que o árbitro iria assinalar esse penalti, deu aquele compasso de espera, que foi um bocadinho mais demorado que o normal, ou seja, não é normal esperar-se tanto tempo para assinalar, mas a linguagem corporal do árbitro, é só verem o lance, percebe-se que o árbitro estava preparado e tinha visto o penalti. Mas como teve aquela percepção de que a bola poderia sobrar e podia ser golo, esperou, e como acabou por ser feliz nesse aspecto, em ponto de vista da arbitragem, como houve o golo, obviamente que o árbitro valida o golo e já não dá o penalti, mas pela linguagem corporal, se tal não acontecesse, iria assinalar o penalti que o De Basto tinha acabado de cometer. Temos depois ao minuto 90, Pedro, amarelo para José Tavares, da equipa Uma entrada de Santa Clara. sob o Human, fora de tempo, praticamente sem bola, cartão amarelo bem mostrado. Ao minuto 93, havia penalti sobre Não. Henrique Silva na área, Pedro? É um lance de pontapé de canto que o árbitro, depois da bola estar em jogo, isto é, a bola já está em jogo e depois ele volta atrás, porque não queria que o canto fosse marcado, porque havia aquelas situações normais de jogadores uns com os outros. De qualquer maneira, o Flávio Gonçalves arriscou muito, está a fazer a marcação ao Henrique Silva, e o Henrique Silva, quando faz para fugir, ele faz um género de rotação sobre ele próprio. O Flávio Gonçalves vai atrás dele, mas nunca o chega a agarrar, embora esteja ali, digamos, a marcar a substituição com os braços. É um risco que os jogadores, sabendo que há vídeo-árbitro, por acaso o jogo não queria ser, mesmo que o agarrasse, não queria dar o penalti, porque o árbitro, na cabeça dele, digamos que o canto foi marcado e ele automaticamente mandou voltar atrás porque havia ali jogadores a agarrar-se e, portanto, para o árbitro a bola não está em jogo. Isto para dizer que os jogadores correm muito risco, havendo vídeo ao árbitro, em marcações dentro do terreno, neste caso das bolas paradas, irem atrás dos seus adversários, agarrando sobretudo quando eles já vão fugir. Neste caso ele não agarrou, e isso também tirou esta possibilidade de pontapé de penalti, mas é sempre um risco e fica aqui repara, de qualquer maneira, mesmo que tivesse a valer a jogada, porque o árbitro não deixou a jogada a valer, como disse, voltou atrás para o pontapé de canto, nunca seria penalti porque o Flávio acabou por nunca agarrar o Henrique Silva. Temos depois, ao minuto 95, o gol de Mel, estreia a marcar para o jovem avançado do Sporting, que hoje era também um aniversariante, Pedro. Sim, tudo certo, porque o Quaresma, quando faz o passo para o Nel, o Guilherme Romão está a colocar muito o avançado leonino em jogo, por 112 centímetros, portanto, o gol legal do Sporting. Temos depois, ainda neste jogo, e como último lance a analisar, o duplo amarelo para Gonçalo Paciência e Ullmann, ali no meio campo, uma quesilha. É após a comemoração do golo, mesmo sob o ciclo central, sob a marca do pontapé de saída, há ali um empurrão mútuo entre o Gonçalo Paciência e o Morten Ullmann, e o árbitro bem penalizou ambos com um cartão amarelo. Pedro Henriques, que nota merece André Narciso depois deste Santa Clara 4, aliás, Sporting 4, Santa Clara 2? Eu vou dar 6, porque não teve bem na parte disciplinar, teve ali algumas falhas, como vimos, não teve bem naquele lance que é impactante, que é aquela questão da falta sobre o Mangas, não sabemos o que é que podia acontecer. Agora, há aqui duas decisões que são muito relevantes e importantes, no meu ponto de vista. O penalti bem assinalado foi do Sporting e o golo, que seria o segundo na ocasião, bem anulado ao Santa Clara, aqui pela ação do VAR, porque, repito, o Vinícius fez mesmo falta sobre o Faé e esses são dois lances, no meu ponto de vista, mais marcantes. Depois os assistentes estiveram bem em lances até de golos, como vimos aqui, em que não houve fora de jogo, e portanto eu resumo na parte positiva a intervenção do VAR no golo anulado aos insulares, o penalti bem assinalado foi do Sporting pelo árbitro, os assistentes em golos sem fora de jogo, nomeadamente em dois deles, o golo do Santa Clara e o primeiro e o quarto golo do Sporting. Da parte negativa, diria, sobretudo a parte disciplinar, que não correu tão bem, como vimos aqui alguns lances, e aquela questão de, como falámos, do Mangas, que realmente é um lance que não pode acontecer à equipa de arbitragem. De qualquer maneira, naquilo que é mais impactante e que tem impacto direto naquilo que é o resultado do jogo, para mim, foram as duas principais decisões, o penalti bem assinalado, o golo bem anulado, e por isso eu vou dar nota 6. Pedro Henriques, nota 6 para André Narciso. Ainda há pouco falámos da reação de Gonçalo Paciência, que tu já tiveste a oportunidade de comentar, mas na altura em que estamos a fazer este podcast saiu também no Twitter do Benfica 2 lances, 2 vídeos em que se critica a arbitragem, um deles mencionando precisamente esse lance do golo anulado, com letras garrafais, letras capitais, a dizer: já nem há vergonha. Pedro Henriques, merece-te algum comentário? Não merece, porque o golo é bem anulado. É só verem a rasteira muito clara e evidente que é feita, não é? Neste caso, por parte do Vinícius sobre o Faé,
com a perna esquerda, não é rasteira, varre os 2 pés do Faé. E, portanto, acho que não, é um lance que não merece grandes dúvidas. Vão ver as imagens em locais onde essas imagens depois vão acontecer com a repetição e, portanto, muito bem o VAR a fazer aqui a intervenção e a fazer a reversão desse lance. Não sei qual é o outro lance que se é um alegado lance na área, num canto, batido a favor do Sporting, que era aqui ainda no final. 93. É o minuto 93, exatamente, com o alegado penalti. Sim, só que o jogo está interrompido, ou seja, é tal questão em que o árbitro volta atrás na questão do pontapé de canto. E repito, não há penalti porque e só aqui recuperar o minuto 93 porque o Flávio, é só para ver aqui o nome dele, exatamente, Flávio Gonçalves. Está a ser puxado pela camisola também. O Flávio Gonçalves, numa primeira situação, está ali com o Henrique Silva e depois o Henrique Silva foge e ele propriamente dito não o derruba porque o agarra. E de qualquer maneira o lance está interrompido e, portanto, boa decisão. Pedro Henriques, fica feita essa análise para que também não restem nenhumas dúvidas. Um grande abraço, temos encontro marcado já este sábado antes da Páscoa para acompanhar o Porto Famalicão, também às 8h30. Um abraço, Pedro. Um abraço. Este programa tem o apoio de BetClick.